Capítulo 14. Orçamento. Mantenha-se a par dos fatos. No dia em que Bev e eu fomos visitar Frank e Vivian Webster, pais de Jim Whitcock, eles estavam contentes com a presença de Heather, sua neta. Enquanto a observavam brincando, não existia qualquer indício do que haviam sofrido no ano anterior. Para os Webster, aquela fora um ano de grandes abalos. Frank tinha tido um derrame que paralisara seu lado esquerdo e por isso perdera o emprego. Tiveram de vender sua casa aconchegante à beira do lago e reajustar-se a um padrão de vida muito inferior. Aspas. Renda anual de 20 libras. Gasto anual de 19 libras e 6 centavos. Resultado: felicidade. Renda anual de 20 libras. Gasto anual de 20 libras e uns 6 centavos. Resultado: miséria. Charles Dickens. Aspas. O apartamento limpo e bem arrumado que agora chamavam de lar estava pouco mobiliado. Era fácil perceber que eles tinham passado por tempos difíceis. Vivian falou sobre a readaptação deles. Temos ficado admirados em perceber como podemos viver sem muitas coisas. Fomos forçados a cuidar de cada centavo e a seguir um orçamento bem rigoroso. Estavam encurralados na área financeira e tinham reagido a isso economizando a cada instante. Não usavam o ar-condicionado, já não comiam em restaurantes e limitavam o uso de água quente a 30 minutos por dia, o suficiente para tomarem banho e lavarem a louça. Essas restrições valeram a pena. Eles estavam conseguindo economizar mais do que quando viviam com o ótimo salário de Frank como engenheiro. No entanto, durante aqueles anos de ganho fácil, eles viveram sem as restrições de um orçamento. O trauma do desemprego nos forçou a nos comunicar numa área de nossas vidas em que não tivemos limites durante os dias das vacas gordas, explicou Vivian. Aprendemos mais um sobre o outro por meio dessa adversidade do que em qualquer outro momento de nossos 37 anos de casamento. Embora possa parecer estranho, somos gratos por essa dificuldade. Há mais paz em nossa família agora do que durante os anos de prosperidade. O que é um orçamento? A família Webster é uma prova de que, quando planejamos o destino de nosso dinheiro, podemos fazê-lo render mais. Isso é orçamento. Um plano para se gastar dinheiro. Por que fazer um orçamento? Quando o banco notificou o cliente de que estava no vermelho, ele respondeu com incredulidade: devo ter mais dinheiro em minha conta. Ainda tenho 6 folhas no meu talão de cheque. Como esse cliente surpreso, se você não tiver um orçamento por escrito, as chances de extrapolar seu crédito serão maiores. Fazer orçamentos nem sempre é divertido, mas é a única forma de seguirmos e aplicarmos aquilo que temos aprendido sobre sair das dívidas, economizar e doar, além de satisfazermos nossas necessidades básicas, seja qual for o valor de nossa renda. A maioria de nós tem dificuldade em viver de acordo com um orçamento, a não ser que haja um plano para os gastos. As despesas sempre tendem a crescer um pouco mais que a renda obtida.
Tenho visto incontáveis exemplos disso, independentemente de quanto uma pessoa ganhe. Provavelmente, o mês sempre será maior que o salário, a não ser que um plano cuidadoso e disciplinado seja estabelecido e seguido. O uso de um orçamento introduz uma atitude de controle nos gastos, necessária para se alcançar os objetivos financeiros. O orçamento oferece a oportunidade de orar sobre decisões quanto aos gastos. Isso é importante, pois, de acordo com uma pesquisa entre maridos jovens, mais de 50% dos problemas conjugais mais sérios é financeiro. De fato, um juiz observou que o conflito por causa do dinheiro é a maior razão para o número de divórcios sem precedentes. Raramente encontro uma família com problemas financeiros sem que haja uma tensão forte entre o casal. Um orçamento bem-sucedido deveria ser um esforço em conjunto. Essa é uma boa ferramenta de comunicação para ser usado entre marido e esposa. Um orçamento pode também ajudar a família a dar mais valor ao seu dinheiro, sem perder de vista as coisas mais desejadas por seus membros. Uma família em nossa vizinhança assumiu o compromisso de enviar seus filhos para acampar por 2 semanas em cada verão. Vários anos atrás, enquanto planejavam seu orçamento em janeiro, ficou evidente que não haveria dinheiro suficiente para os filhos viajarem. A família entrou em um acordo de que cada membro contribuiria para o acampamento de verão, fazendo um sacrifício. O pai desistiu do jogo de golfe uma vez por mês. A mãe não faria parte da liga de boliche de verão, e os filhos receberiam metade de sua mesada normal. Usando um orçamento, a família foi capaz de antecipar um problema e ajustar seus gastos de forma a conseguir o que mais desejavam. Nesse caso, o acampamento de verão. Como fazer um orçamento? Um orçamento é útil apenas se for usado. Ele deve ser um plano feito sob medida para administrar as suas finanças e não as de outra pessoa. Alguns preferem utilizar um sistema feito à mão, enquanto outros preferem um orçamento feito no computador. Siga os 3 passos seguintes para preparar seu orçamento. Primeiro passo: comece pela situação atual. O desenvolvimento de um orçamento deve iniciar com a situação atual. Determine com precisão quanto dinheiro é ganho e gasto. A maioria das pessoas não sabe o quanto realmente ganha ou gasta. Por isso, é necessário manter um registro do que acontece com cada centavo durante o mês, para formar um quadro preciso e completar um orçamento estimado. Se sua renda não for igual a cada mês, como o salário de alguém que recebe por comissão, faça uma estimativa do ano todo e divida por 12 para estabelecer uma ideia de sua renda mensal. Então, determine as despesas que não ocorrem mensalmente. Como exemplo, temos os impostos sobre imóveis e os gastos com férias. Faça a estimativa de seu gasto anual com essas despesas e divida o total por 12 para determinar seu custo mensal. Com essas informações em mãos, você pode completar seu orçamento mensal estimado na página
152. Não desanime. Quase todos os orçamentos começam com os gastos excedendo os ganhos, mas há uma solução. Segundo passo: a solução é resolver onde quer chegar. Para resolver o problema de gastar mais do que ganha, você precisa aumentar a sua renda ou diminuir seus gastos. É simples assim. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Não há outras alternativas. Aumentando a sua renda. Um trabalho de meio período ou, melhor ainda, um projeto que envolva a família inteira são maneiras de aumentar sua renda. O perigo desse aumento na renda é a tendência de aumentar as despesas também. Para evitar esse problema, faça um acordo antecipado de aplicar todo o dinheiro extra para o equilíbrio do orçamento. Outro problema em potencial é de um membro da família sacrificar seus relacionamentos para ganhar dinheiro extra, reduzindo as despesas. Meu pai trabalhava no ramo de hotéis durante minha infância e adolescência. Ele possuía um pequeno resort na Flórida que agradava muito os turistas. O negócio era sazonal. Durante o inverno era muito movimentado, mas no verão quase não havia movimento. Ele conta que só de pensar no verão sentia um arrepio na espinha. Todavia, após os meses de escassez, ele sempre se sentia grato. O verão ensinou-lhe a criar o hábito de fazer as seguintes perguntas com relação às despesas: quais delas são absolutamente necessárias? Quais são desnecessárias? Quais despesas posso reduzir? Você pode fazer as mesmas perguntas com relação ao seu orçamento pessoal, enquanto trabalha para reduzir os gastos. Apresentamos a seguir algumas estimativas que vão ajudá-lo a avaliar suas despesas maiores. As porcentagens podem variar dependendo do custo de sua moradia, do tamanho de sua família e de sua renda. Quando você exceder o valor máximo de uma determinada categoria, isso deve alertá-lo a avaliar com cuidado seu gasto na categoria em questão. Percentual para orientação: moradia, entre 25% a 38%. Alimentação, de 10% a 15%. Transporte, de 10% a 15%. Seguro, de 3% a 7%. Dívidas, de 0% a 10%. Entretenimento, recreação, de 4% a 7%. Vestuário, 4% a 6%. Poupança, de 5% a 10%. Saúde, que é médicos e dentistas, 4% a 8%. Diversos, 4% a 8%. Escola ou creche, de 5% a 10%. Investimentos, de 0% a 15%. Considere as sugestões a seguir para gastar com mais sabedoria. Moradia. Primeiro, compre uma casa mais antiga, que você possa melhorar com o seu próprio trabalho, ou uma casa de tamanho modesto, apropriada às suas necessidades hoje, com uma planta que possa ser aumentada para suprir suas futuras necessidades. Segundo, considere morar em um apartamento. É mais barato e envolve menos
responsabilidades. Terceiro, se você puder fazer os consertos e a manutenção, tais como jardinagem, dedetização, pintura e limpeza do carpete, economizará uma quantia substancial. Quarto, diminua alguns gastos com o uso de aquecedor, ar-condicionado, luzes e aparelhos elétricos. Quinto, seja cauteloso ao comprar móveis e eletrodomésticos. Alimentação. Primeiro, prepare um cardápio para a semana. Faça então uma lista dos ingredientes do cardápio e compre de acordo com essa lista. Isso vai ajudá-lo a planejar uma dieta nutricional balanceada e evitará o impulso na hora da compra, eliminando o desperdício de alimentos. Segundo, faça compras uma vez por semana. Cada vez que vamos comprar alguma coisinha, sempre acabamos comprando uma outra coisinha também. Terceiro, descarte a comida pronta, que traz embutido em seu preço o trabalho caro da mão de obra. Quarto, deixe os filhos e o cônjuge em casa quando for às compras. Quanto menos desvio da lista, melhor. Quinto, almoçar fora sempre fura o orçamento. Um almoço preparado em casa e levado para o trabalho ajudará o orçamento e a silhueta. Sexto, reduza o uso de descartáveis. Pratos, copos e guardanapos de papel custam caro. Transporte. Primeiro, se for possível viver com apenas um carro, esta será a maior economia na área do transporte. Segundo, compre um carro usado barato e use-o até que os consertos comecem a ficar caros. Terceiro, quanto menor o carro, mais econômico. Por ano, o custo de manutenção no nosso país é de cerca de 35 centavos de dólar por cada meio quilo de carro. Quarto, faça você mesmo a manutenção rotineira do seu carro, troca de óleo, lubrificação, etc. A manutenção regular prolongará a vida do seu carro. Vestuário. Primeiro, faça uma lista das roupas necessárias anuais. Compre os itens da lista nos períodos de promoção, em lojas que tenham preços bons ou nas que vendem roupas de segunda mão. Segundo, compre roupas básicas, cujo estilo dure mais que as roupas da moda. Terceiro, não compre muitas roupas. Selecione uma ou duas cores básicas para seu guarda-roupa e compre conjuntos que possam ser usados em combinação com outras roupas. Quarto, compre roupas de tecidos que possam ser lavados em casa. Aquelas que precisam ser lavadas em lavanderias têm manutenção dispendiosa. Seguros. Selecione o seguro com base em suas necessidades e em seu orçamento. Compare preços entre 3 companhias de seguro. Segundo, elevar a franquia reduzirá de forma substancial os preços do prêmio. E terceiro, procure uma boa agência de seguros, que seja recomendada por amigos. Uma agência de qualidade pode lhe trazer economia. Saúde. Primeiro, pratique a medicina preventiva.
Seu corpo permanecerá saudável se você dormir o número de horas suficiente, fizer exercícios e alimentar-se bem. Segundo, faça a higiene bucal apropriada para a saúde de seus dentes e para reduzir a conta com o dentista também. Terceiro, busque referências com amigos sobre médicos e dentistas que cobrem preços razoáveis e sejam competentes. Entretenimento e recreação. Planeje suas férias em período fora da alta estação. Escolha lugares perto de casa. Segundo, em vez de buscar entretenimento caro, procure alternativas criativas, como fazer piqueniques ou explorar parques com entrada franca. 5 dicas de orçamento. Primeiro, controle as contas de seu talão de cheques ou cartão de crédito a cada mês. Segundo, é bom ter uma conta separada na qual você possa depositar todos os meses o valor daquelas contas que não são mensais. Por exemplo, se o prêmio anual de seu seguro é R$ 960, deposite R$ 80 nessa conta todos os meses. Isso vai assegurar que o dinheiro esteja disponível quando chegar o dia desse pagamento. Terceiro, somos treinados a pensar em meses. Para entender melhor o impacto de uma despesa, é melhor calcular o seu custo anual. Por exemplo, se você gasta R$ 6 por almoço a cada dia de trabalho, multiplique R$ 6 por 5 dias da semana e por 50 semanas por ano. O total será de R$ 1.500 para almoços. Fazer o cálculo anual mostrará o custo verdadeiro das despesas que parecem sem importância. Quarto, controle o impulso de gastar. O impulso vai desde a compra de itens grandes, como automóveis, até os pequenos, como ferramentas. Toda vez que sentir o impulso para comprar algo não planejado, coloque isso na lista de impulsos e ore sobre a compra durante vários dias. Ao fazer isso, geralmente o impulso passa. Quinto, é sábio, tanto para os maridos quanto para as esposas, incluírem uma quantia de dinheiro para cada um no orçamento. Ambos devem receber um valor para gastar, de forma que lhes aprouver. A mulher poderá participar de seu hobby preferido, e o marido poderá praticar seu esporte favorito quando quiser, contanto que não extrapolem tais quantias. Isso evitará muitas discussões. Terceiro passo: não pare. A tentação mais frequente é parar de fazer o orçamento. Não faça isso. De fato, muitas pessoas acham difícil começar um orçamento sozinho. Se você ainda não fez parte de um grupo pequeno do Ministério Crow, desafio-o a começar. No ambiente de um grupo pequeno, você será encorajado a prestar contas para implementar os princípios bíblicos financeiros. Lembre-se de que um orçamento é apenas um plano para gastar o seu dinheiro. Ele não funciona por si só. Cada área de seu orçamento deverá ser revista com regularidade para que você mantenha o controle de seus gastos. Aspas. A verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular riquezas.
e dar à sua família tudo de que ela necessita. Provérbios, capítulo 24, verso 3 e 4. Aspas. Haverá frustrações ao longo dos anos, mas um orçamento, se for usado de maneira apropriada, fará você economizar milhares de reais. Isso vai ajudá-lo a economizar e a ficar fora das dívidas. E o mais importante, ajudará maridos e esposas a se comunicarem em uma área que é a causa de muitos conflitos conjugais. Compromisso. Mantenha um registro cuidadoso de todos os seus gastos durante 30 dias para determinar sua situação atual. Depois disso, planeje um orçamento apropriado para sua renda e seus objetivos pessoais. Coloque-o em prática.